Bom dia, queridos. Tudo bem? Espero que sim, espero que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um de nós nessa manhã, depois de uma semana difícil, de perdas significativas para nós como igreja. Mas estamos aqui, estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, nessa lição. Que essas lutas pelas quais a gente passa, não é mesmo? Tem tudo a ver com o título da lição de hoje, com o tema da lição de hoje, que é a lição 12, os combates no ministério cristão. E como em todo e qualquer combate, algumas baixas acontecem. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela vida do Júlio, o tempo em que ele ficou conosco, e que Deus possa estar consolando a Fabíola, a esposa, e os filhos, a Júlia e o Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do Júlio, teu servo, no nosso meio. Obrigado, Pai, pelo tempo em que ele nos abençoou com a sua presença, com aquilo que o Senhor tinha da sua personalidade na pessoa do Júlio. Muito obrigado por todas as áreas nas quais ele atuou, ele abençoou pessoas. Nós te entregamos agora a vida da Fabíola, da Júlia, do Mateus. Esteja com o seu povo, ó Deus. Esteja com seus filhos. Cuida deles. Cuida deles. Fala ao nosso coração nessa manhã, através dessa nossa lição. O que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição dessa manhã, ela tem como título os combates no ministério cristão. E os textos bíblicos que embasam esse tema estão lá na carta de Paulo aos Colossenses, nos capítulos 1 e 2. A carta de Paulo aos Colossenses ela foi escrita quando Paulo ainda estava preso. A exemplo da carta aos Efésios, Filipenses e Filemão. Também Paulo estava na prisão quando escreveu. Então, Colossenses também foi dessa forma, ele estava preso em Roma. E essa carta ela possui ensinamentos a respeito de diversas áreas essenciais da teologia. Por exemplo, inclui a divindade de Cristo, a reconciliação, a redenção, o perdão e a natureza da igreja. São temas relevantes para a nossa fé, no entendimento dos planos de Deus para a nossa vida. Também essa carta, ela refuta, ela é contrária, ela combate ao ensinamento herege que ameaçava a igreja de Colossos. Existia uma onda de ensinos, de heresias até. E a heresia, irmão, a gente precisa ter muito cuidado porque ela se parece muito com o que a gente crê. Ela vem revestida numa embalagem atraente. E se nós não estivermos firmes no propósito do conhecimento da palavra de Deus e do que Deus tem como propósito para a nossa vida, a gente é envolvido nessas ideias erradas. E a igreja de Colossos, assim como outras igrejas também, elas tinham sido envolvidas nessa heresia chamada gnosticismo. Nós vamos no transcorrer da nossa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, o que a gnose pensa, o que eles acham, alguns pontos importantes que a gente precisa conhecer. Não é mesmo? Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem esse alerta, ela tem esse objetivo, para que a gente fique firme nos ensinos de Jesus, para que não sejamos enganados com qualquer vento de doutrina, e às vezes tão bem embalados em nomes de Deus, através de líderes importantes, cristãos, né? E eles colocam ensinos
como se fosse penduricalhos, para poder validar ou ratificar, confirmar o sacrifício de Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. O nosso texto áureo fica lá em Colossenses 2:1. Mas Paulo vai estar falando também, principalmente, sobre as lutas que tem no ministério. Muitas vezes a gente não tem ideia, a maioria dos membros da igreja não tem ideia do que acontece nos bastidores do ministério pastoral, por exemplo. Como é que é o pastor Joel sozinho em casa? Quem consola o pastor Joel? Ele consola tanta gente, não é mesmo? Ele fortalece tanta gente, ele motiva tanta gente. E ele? Quem cuida dele? Quando ele está em casa, sozinho. Quando ele está num dia ruim. Porque todo ser humano acorda num dia que nós não estamos muito animados, não é mesmo? O pastor também é a mesma forma. Eu posso falar isso porque eu conheço bastidores de ministério por causa da minha casa. Meu irmão Wilfredo, ele é pastor. Tem uma irmã também que foi ordenada pastora lá em Recife. Agora ela mora aqui com a gente, com a mãe. Tem a Rosângela no Ministério de Música, tem o pastor Paulo, que a gente acompanhou bastante e acompanha bastante os o que está por trás do ministério, os bastidores do ministério. E aí a gente vê quando um pastor chora sozinho, confiado apenas em Deus, com a sua família. E nós, muitas vezes, como membros da igreja, a gente não tem noção disso. Porque o pastor, para muitas pessoas, ele não erra, ele não chora, ele não sente dor, ele não fica triste, ele não fica desanimado. Não é mesmo? A gente tem essa mentalidade. Mas o ministério pastoral, irmãos, é um ministério solitário. Às vezes. Por mais que ele cuide na nossa realidade, no nosso caso, uma igreja com tanta gente igual a Igreja da Glória. Mas lá nos bastidores, ele precisa estar lutando sozinho, em casa, com seus dramas. Porque às vezes a gente quando quer, como ovelhinha, às vezes a gente é muito cruel. E a gente não para pensar nisso. Eu ouvi uma frase uma vez que o rapaz perguntava assim: você gostaria de ser pastor de uma ovelha como você? Se coloca na situação. Você gostaria de ter numa igreja sua, se você fosse pastor, um membro igual você? E aí? Isso tudo está no pacote do ministério, são as lutas. E Paulo vai estar falando sobre isso, né? Os combates no ministério cristão. E o nosso texto áureo está em Colossenses 2, versículo 1. Ele diz o seguinte para nós: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Muitas vezes o pastor ora, ou o líder ora e intervém e clama e roga a Deus pela vida de pessoas que ele nem convive. Mas existe uma visão de reino, ele está pelo reino de Deus. E se é uma ovelha, mesmo que não seja da igreja dele, ele também vai orar por ela. Ele também vai interceder a Deus por ela. Quantos pedidos de oração chegam para o nosso pastor aqui na nossa igreja? De pessoas que ele nem conhece, nunca viu. E ele ora por essas pessoas. Isso é ter uma visão geral de reino, irmãos. Não, eu estou pelo reino. Não está aqui, mas é do reino, então me diz respeito. Eu vou orar, vou interceder por ele. Então, essas lutas acontecem muito. E não era diferente lá em Colossenses. Paulo, a igreja de Colosso não foi fundada por Paulo. O líder lá era Epáfras. E Epáfras, ele foi visitar Paulo na prisão, e Paulo
certamente pregou para ele, ele se converteu e ele voltou para casa, que era Colossos. E se converteu e se tornou líder da igreja. E foi numa dessas visitas que ele relatou a Paulo que ele estava passando por essas dificuldades, lideranças novas chegando com ideias novas, né, com ideias do gnosticismo que a gente vai estar falando sobre aqui. Aí, objetivos dessa lição nossa, o que nós precisamos saber com essa lição? Compreender que o ministério cristão é combate, é isso mesmo. Paulo sempre que ele pode, ele faz uma alusão a um esporte. Então ele compara o ministério que ele recebeu como se fosse uma grande corrida. O principal torneio que ele tinha para competir, como se fosse uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Ele tenta figurar a importância do ministério pastoral, da pregação da palavra, como um evento único, um evento altamente prioritário para um atleta. Assim como é para um atleta prioridade, sonho de carreira, objetivo a ser alcançado, competir numa Olimpíada, ou no caso do futebol, disputar uma Copa do Mundo, para o ministro do Evangelho, irmãos, o pregar o Evangelho tem essa importância. É até maior. Claro que é maior, é mais nobre. Então, para Paulo, ele encarava dessa forma, com essa prioridade, com esse grau de importância o ministério dele. Então, ele não era territorial, ele não falava só por aqueles e para aqueles com quem ele havia tido contato, ou igrejas que ele havia fundado. Não, visão de reino, geral. É essa postura que ele nos orienta a ter. Orarmos por irmãos de outras congregações, de outras comunidades. São seres humanos que foram também alcançados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, do Cordeiro de Deus no madeiro. Entendeu? Então veja bem, compreender que o ministério cristão é um combate. O que nós precisamos fazer sabendo disso? Buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. Irmãos, sabendo disso, a gente precisa ser motivador das pessoas que trabalham no reino de Deus. Muitas vezes a gente encara o irmãozinho que desempenha um papel diferente do nosso na igreja como um concorrente. Irmãos, não é assim que devemos agir. Completamente errado. A visão que nós temos, não, irmão. Você também está lá, foi alcançado pelo Cordeiro de Deus, se converteu, entregou-se para Jesus. Irmão, é igual, é junto, é igual comigo, é soldado da mesma patente, igual eu. Vamos lutar essa guerra. Vamos correr, é atleta do ministério igual eu sou. Vamos comigo. Então vamos. Caiu, machucou, eu dou atenção, puxo você pela mão, mas você vai comigo, eu não te deixo para trás. Não é mesmo? Precisamos fazer isso dessa forma. Valorizar os trabalhos, os que trabalham sobre a sua liderança. Se você é um líder, influencia alguém, valorize essa pessoa. Valorize essa pessoa. Lembra que você também teve oportunidade, alguém te deu a oportunidade de se desenvolver melhor. Então, valorize o trabalho da pessoa que é seu liderado. E outros que não sejam. Valorize quem trabalha no reino de Deus. Não seja crítico, ácido. Não lance sobre ele críticas destrutivas, desanimadoras. Não é seu papel. Seu papel é ser uma bênção, é servir como suporte para todos aqueles que correm essa carreira do ministério pastoral, de anunciar as boas novas do reino. Então isso é que nós devemos fazer. Paulo, ele
revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava no combate, né? Nós já falamos sobre isso. Ele fala sobre o seu ministério na luta de oração, nos combates pelos colossenses, pela igreja. E nesse estudo de hoje, ele deixa claro que nós precisamos entender que o ministério cristão é uma luta. E ele nos mostra ou aponta alguns caminhos para que a gente fique esperto. Lutas pelas quais a gente vai passar e precisamos estar firmes no nosso propósito e contar, lógico, com Deus sempre. A preocupação do Paulo, ele não, como nós já citamos aqui, ela não se limitava às igrejas que ele fundou, tanto que Colossenses ele nem tinha fundado, era Epáfras que era o líder, não é mesmo? Essa é a visão de reino. Vamos ver o nosso textual, o que ele queria dizer quando diz lá que eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Grande luta que Paulo se refere, ele pode, essa palavra ela quer dizer grande esforço. Grande esforço. Paulo, o ministério de Paulo depreendia grande esforço por aqueles que eram cidadãos do reino dos céus, de outra comunidade, que nem conhecia ele, mas era cidadão do reino, então dizia respeito a ele, né? Tanto que os colossenses quanto os laodicenses estavam entre aqueles por quem Paulo tanto lutava para ensinar sobre o evangelho do reino, para que eles alcançassem maturidade, para que pudesse se defender dessas heresias que estavam rodeando aquelas comunidades. Curiosidades, algumas. A igreja de Colosso foi estabelecida durante 3 anos de ministério de Paulo. Durante os 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso. Então, quando Paulo estava em Éfeso, a igreja de Colosso foi estabelecida. Não foi fundada por ele, sim por Epáfras, né? Que eu já comentei que se converteu durante uma visita a Éfeso, onde estava Paulo. Paulo nunca esteve em Colossos, nunca esteve lá na igreja. Entendeu? Essa visão de reino, olha que bacana. Olha que bacana. O que Paulo estava combatendo? Qual era o motivo dessa carta, que não era apenas para os colossenses, era também para a igreja de Laodiceia? Eram informações, eram instruções e exortações e ensinos para essas duas igrejas, tanto a de Colossos quanto a de Laodiceia. Então Paulo estava escrevendo para eles, que estavam sendo assolados por uma onda de gnosticismo, irmãos, trazido por alguns líderes que estavam se achegando à igreja. E o que é o gnosticismo? Essa praga dessa heresia, ela até hoje tem alguns resquícios dela. Olha só, o que o gnosticismo defende? O que o gnosticismo defende? Que Deus é bom, mas a matéria é má. Ou seja, Deus não pode se encarnar porque a carne humana, a matéria em que a gente pode pegar, é o princípio de todo mal. Então Deus soberano jamais encarnaria. E isso faz com que eles ensinassem que Jesus não era Deus, porque ele não poderia encarnar. Entendeu? O projeto de salvação, o plano de salvação de Jesus, de se encarnar, se tornar homem, não era válido. Não poderia acontecer, na crença que eles estavam ensinando aos irmãos de Colossos e de Laodiceia, assim como outras comunidades. Que Jesus Cristo foi simplesmente um
de uma série de emanações descendentes de Deus e um ser inferior a Deus. Então, Jesus, para os gnósticos, não era Deus. Jesus, para eles, era como se fosse um anjo menor. Como tem outros anjos, então ele nivelava Jesus a esses espíritos angelicais, né? Então já não cria em Jesus como Deus. Que era necessário um conhecimento secreto e mais elevado do que a Escritura para o esclarecimento e para a salvação. Eles não criam, ou melhor, eles acreditavam e pregavam e ensinavam para algumas pessoas que a salvação não vinha por meio da fé, era por meio de conhecimento. Algumas linhas filosóficas, algumas correntes, hoje em dia, pregam sobre isso e enganam muita gente. E às vezes arrastam até gente que frequentava a igreja, líderes importantes, e que passam a pensar disso, que quanto mais você sabe, mais você está próximo de ser salvo. E não era apenas pela fé em Cristo Jesus, como Deus. Olha só, entendeu? Então o pessoal de Laodiceia e de Colossos, eles estavam caindo nessas armadilhas. Então Epáfras, quando foi visitar Paulo em Éfeso, relatou para Paulo isso aí. Então Paulo escreveu uma carta para as igrejas, para avisando, olha, presta atenção, eles estão te enganando. Como é que vocês podem cair nisso aí se vocês receberam a instrução correta? Se eu mandei, se Epáfras prega o que vem de Deus para vocês e hoje vocês caem nessas heresias tão facilmente. Cuidado, presta atenção nisso. Não se deixe enganar. Isso é o que pregava, parte do que pregava ou ensinava o gnosticismo. A heresia de Colossos também adotou aspectos do legalismo judeu. Por exemplo, eles acreditavam que a pessoa tinha que ser circuncidado para ser salvo. Olha só, tá vendo? Não precisava. E Paulo, gente, a observância dos rituais cerimoniosos do Antigo Testamento, elas eram lei. Agora é outro tempo. Não precisa. Você não precisa ser circuncidado. Você não precisa, trazendo para os nossos tempos, usar tal roupa para dizer que é crente. Você não precisa ser 100% correto para ser um bom cristão. Não, esse é um processo, irmãos. E nós temos limitações humanas. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo e de Deus nesse processo de crescimento, busca, correndo para o alvo, que é sermos iguais a Cristo. Lembra da lição de semana passada? Então, é esse processo. Uma das principais coisas que o gnosticismo colocava era o culto aos anjos. O culto aos anjos, que os anjos eram representantes de Deus ali, e eles não se materializavam. E colocavam Jesus Cristo no mesmo nível dos anjos aqui. Longe de Deus, não era Deus. Então Jesus era só mais um anjo que realizava algumas coisas em nome de Deus, e que Jesus, o homem, foi só um Marte que morreu por uma boa causa. Causa ética, moral, isso aí, não passou disso. Foi um bom camarada, um camarada bacana. Assim era visto a pessoa humana de Jesus Cristo por esses gnósticos. E eles estavam ensinando isso e conseguindo corromper e desconstruir a fé cristã dos colossenses e dos laodicenses. E essa era a briga de Paulo. Esse era um dos combates de Paulo. Essa foi a motivação da carta de Paulo a eles, para ensinar que não era por ali. O gnosticismo, irmão, às vezes,
ele é muito sutil. Ele vem revestido, como eu já falei, de uma embalagem legal, e ele leva mesmo a gente para o buraco. Olha, especificamente no caso de Colosso, tinha alguns ensinos que ela estava sendo influenciada mais fortemente. Por exemplo, grande importância era conferida aos anjos. Os gnósticos não viam Jesus Cristo como a encarnação de Deus, mas somente como um dentre muitos anjos, dotado de alguma missão na Terra. Cristo era apenas um dos mediadores e salvadores, um pequeno Deus, com letra minúscula, e não Deus, não necessariamente. Outra coisa também, os anjos eram objetos de adoração entre os gnósticos, consideravam Cristo um igual a todo mundo. Não criam em um Deus triuno, nem reconheciam Cristo como cabeça de toda a criação. E eles estavam caindo nessas mentiras, nessas heresias. Eles propõem a ideia de muitos criadores, não só Deus, e que os anjos tinham poder de criar. Paulo não nega, mas também não afirma. Não afirma. E até há quem defende a ideia, sim, os anjos podem criar alguma coisa desde que sejam comissionados por Deus para isso aí. Alguns defendem essa ideia. Para a salvação, para eles, a salvação seria obtida através de um conhecimento, e não através da fé. A fé era apenas para aquelas pessoas menos inteligentes, menos capazes, que não conseguiam estudar nas grandes escolas teológicas da época. Então essas pessoas dependeriam da fé para se salvar, o que para os gnósticos não adiantava nada. Tinha que ser por conhecimento. Quanto mais você estudasse, mais digno da salvação você seria. E eles colocavam isso na cabeça da galera de lá daquela época. Os gnósticos rejeitavam a expiação pelo sangue. E eles não viam, obviamente, qualquer valor na morte de Cristo na cruz. Eles rejeitavam essa ideia. Primeiro que eles não aceitavam de que um Deus pode se encarnar de forma humana, porque eles criam que a carne era o princípio de todo o mal. Então um Deus jamais se encarnaria. Então eles logo rejeitavam Cristo como Deus. Vamos ver o que também a nossa lição vai estar nos passando. No primeiro tópico, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalhavam no Evangelho nos ensina lá no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte sobre esse tema. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo enchia a bola de Epáfras e de qualquer um que trabalhasse para ele, para o reino de Deus, de forma sincera, genuína. Então, o primeiro tópico, ele destaca isso, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Não é simples, irmãos, isso. Não é tão fácil a gente sempre reconhecer alguém que está no mesmo caminho que o nosso, fazendo a mesma coisa. Paulo desenvolvia ações de graças quando se lembrava dos outros crentes. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e de elogios. Paulo elogiava, Paulo motivava as pessoas, ele se alegrava com as vitórias dos ministérios das outras pessoas comissionadas por Deus para exercê-lo. Então Paulo também se alegrava com isso e elogiava quando tinha que elogiar. Paulo menciona as qualidades de Epáfras. Ele reconhece e menciona o trabalho do líder de Epáfras, que era o líder lá da igreja de Colossenses. Paulo se refere a esse líder como um amado conservo, servo igual a mim. Era uma pessoa a quem Paulo amava bastante, Epáfras.
Era o escravo companheiro, estava perto, junto, fiel ministro de Cristo. Nós devemos reconhecer o valor daqueles que trabalham conosco. Irmãos, na igreja, como a gente já aprendeu, existem pessoas para várias funções. E todas as funções são importantes. Todas. A importância que tem o Adílio que entrega o boletim lá na entrada não é menor do que a do Léo, ministro de música. Não é menor. Para Deus é tudo igual. E nós precisamos ter a mente de Cristo nisso aí. Dar importância a essas pessoas, ao trabalho e o papel que elas desempenham no reino de Deus. Porque ele tem uma capacidade que você não tem, que eu não tenho, de entregar o boletim de uma maneira que nenhuma outra pessoa faria. Da mesma maneira, o Léo tem uma capacidade, um dom dado por Deus para exercer o ministério dele na música, que muitos de nós não temos. Por isso ele está junto de nós. Ok? Então por isso nós devemos reconhecer o valor dessas pessoas. Tópico 2. A luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Lá diz o versículo 10 do mesmo capítulo 1. Diz o seguinte, olha. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça e todo principado, de todo principado e potestade. Cristo é o cabeça. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Lembra disso? Parece familiar? Então, é dessa forma que nós devemos exercer o ministério. Eu não sou prioridade, a prioridade é Cristo. A prioridade é o meu irmão. Sempre considerai os outros mais importantes do que você mesmo. E que todos naquilo que fazem, em nome de Cristo, contribuam para que o nome de Cristo seja exaltado. E não para glória vã do seu próprio nome. Não é mesmo? Se o ministério cristão, veja bem o que fala aqui o autor da nossa lição. Se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão é falho. Se o objetivo daquilo que você faz não for para apontar o caminho da cruz para as pessoas que te cercam, você está fazendo um esforço inútil. Peça orientação ao Espírito Santo de Deus para redirecionar o seu foco para este fim. Tópico 3. A luta de viver a proeminência de Jesus e não a nossa liderança. Quem precisa de destaque, de holofote, é Jesus, não nós, irmãos. A vaidade humana é uma pedra de tropeço para muitos líderes. Muitas pessoas caem nisso. E nós estamos aprendendo aqui hoje que nós não devemos cair nisso. Quando a gente começar a se achar demais, você precisa cara no pó e entender que Cristo reina. O seu existir, o seu respirar, só se dá pela graça e misericórdia de Deus pela sua vida. Então por que se envaidecer com aquilo que você faz ou não faz no reino de Deus? Não. Tudo aquilo que você faz tem que cooperar para que o nome de Cristo seja exaltado. Ok? Ele é prioridade. Nós precisamos agir como se fôssemos holofotes apontados na direção de Cristo. Todo o nosso esforço, todo o nosso agir tem que apontar para a cruz de Cristo. Ele não olha para mim. Lembra dos apóstolos? Quando as pessoas quiseram adorar os discípulos lá que operaram o milagre, eles se rasgaram. Não faça isso. Não faça isso. Adore Cristo. Importa que Ele cresça e eu diminua.
Cristo. Então, naquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, o destaque é para Cristo. Cristo. Sempre, sempre, sempre. Não se esqueça disso nunca, senão você vai ter muitas dificuldades. Lutar para que os liderados vejam mais e melhor a Jesus, e não nós mesmos. O perigo, olha, como isso é perigoso. Organizar programa, congresso, conclave, em que o homem ocupa o destaque, é perigoso. Cuidado com isso. Quando você for comissionado pela igreja, chamado para fazer algum tipo de trabalho aqui na igreja, em um trabalho muito importante, não começa a se achar o dono do lugar. Você só está fazendo aquilo ali porque Deus te deu um dom para ser executado a serviço dele, do nome dele, para que o nome dele seja proclamado, seja exaltado e seja engrandecido, e não o seu. Humildade, irmãos, humildade. Reconheça isso, isso vai te evitar muitos problemas e muitas dificuldades, muitas crises muito grandes, ok? Reconheça isso. Nós vivemos num tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar, não é mesmo? Como nós temos visto isso aí? Igrejas que tem a foto do camarada na parede, no outdoor, na placa da igreja. Já viu isso? E o nome de Jesus se aparece no nome da igreja, pequenininha, a foto do camarada ocupando a parede toda. Já viu isso em algum lugar? Estou falando bobagem, não existe isso, né? Cuidado com isso. Nosso trabalho é apontar para Jesus. Jamais, jamais, jamais ofuscar a luz que é Jesus. Jamais, jamais. Quando isso começar a querer fazer ninho no nosso coração, a gente tem que voltar, recuar, cara no pó e, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Tópico 4. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. É o que diz lá em Colossenses 2, no versículo 4. 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Precisamos estar espertos com o que nos é ensinado, irmãos. Com quem nos ensina, se ensina da parte de Deus ou não. E se nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, que seja a palavra de Deus. Não aquilo que você acha, o que pensa, não aquilo que você conclui, mas que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e você só é boca de Deus para este propósito. Paulo fala sobre os colossenses terem os seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas. Ou seja, Paulo fala assim, gente, se mantenha firme, mas que a sua motivação para esta firmeza seja a palavra de Deus e não a fala de pessoas que chegam com ideias diferentes daquilo que já foi ensinado. Hoje em dia acontece muito isso. Um irmãozinho não gostou daquilo ali que um pastor falou porque gerou um confronto, exigiu dele, ele foi confrontado, exigiu dele uma postura que tirava ele da zona de conforto, ele vai para outra igreja. Porque o pastor lá na outra igreja é mais suave com ele. Lá eu faço o que eu quero, o que eu gosto de fazer. A igreja não é para você fazer o que gosta de fazer. A igreja não é lugar para você ouvir a música que você gosta de ouvir. A igreja não é lugar para você sentar no lugar que você gosta de sentar. A igreja de Cristo não é lugar para você conversar com as pessoas que gostam de você ou as pessoas de quem você gosta. Você está na igreja para servir a Deus, independente das circunstâncias, mas de maneira totalmente coerente com a vontade de Deus para a sua vida, para este fim. Presta atenção nisso. A igreja não é para você. Você é para a igreja de Cristo. Deus
Cristo, ele não tem compromisso com a sua vontade, com a minha vontade. Ele tem compromisso com a minha obediência, com a vontade dele, que seja feita na nossa vida. Entendeu? Então, são algumas verdades que nos dão, nos libertam, irmãos, daquela ideia de que a igreja tem que ser como eu quero. Eu vou para a igreja, para o local onde eu me sinta bem. Já ouviu isso? Então, não é assim que funciona no reino de Deus, irmãos. Você tem um propósito, Deus te escolheu, te selecionou para um fim. Descubra isso perguntando para Ele. E muitas vezes vai ser situações que você jamais imaginou que era para você fazer. Isso aí? Não. Isso aí não é para mim não, Deus. Eu acho não é Deus que está falando não. Isso aí eu não sei fazer não. Você já foi convidado por alguém para fazer alguma coisa na igreja que você... Não, nunca passou pela minha cabeça. Não tem capacidade de fazer isso não. Irmãos, realmente você não tem não. Eu não tenho não. Quem capacita é Deus. Então, quando Deus manda a gente executar alguma coisa, Ele nos capacita para este fim. Ok? Então nós precisamos viver o ministério cristão e incentivar as pessoas que a gente conhece, os irmãos, a viver motivados pelo ensino da palavra de Deus. De Deus. O último tópico fala a respeito da luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Está lá no versículo 20 desse mesmo capítulo 2, que diz o seguinte para nós aqui. Se morrestes com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Gente, você está se conformando. Rudimentos são hábitos, costumes, que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não significa nada para a obra e o plano de salvação de Jesus Cristo. Às vezes a gente quer continuar vivendo da mesma forma, não é assim mais. Quer pegar esses hábitos e costumes e incorporar na maneira de ser igreja, e não é assim. A igreja de Colossos ela estava sendo massacrada, influenciada por essas ideias humanas religiosas, que queria enfraquecer a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. E eles estavam se deixando levar. Eles queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem algumas crenças diferentes para reforçar o sacrifício de Jesus na cruz, como se Cristo não fosse suficiente, como se o sacrifício dele não fosse suficiente. É isso que Paulo estava combatendo. Ele diz aos crentes que não estejam sujeitos a esses julgamentos, baseado nessas ideias erradas. Olha, poxa vida, vocês já aprenderam o que tem que ser. Para que vocês estão caindo nessas ideias erradas? Vocês já sabem que não devem cair nisso aí. As doutrinas de alguns homens, alguns líderes, irmãos, elas são perigosas. São perversas para o cristianismo. Ainda que embaladas com boas obras, com embalagem bonita, pseudo-religiosa, mas é perigoso, muito perigoso. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Não se conformar com este mundo, com essas ideias que são passadas muitas vezes de forma errada. O que nós podemos concluir com essa lição, irmãos? Primeiro, como é que a gente consegue ter essa firmeza, essa percepção? O que a gente precisa fazer? Qual tem que ser a minha atitude? Primeiro, reconheço que nós temos uma grande luta interior como líderes que somos. Liderar, irmãos, ser liderança na Igreja de Cristo, ela exige de nós uma luta. Luta contra a nossa vaidade própria, luta contra a desmotivação de alguns liderados nossos, e a gente precisa estar motivando sempre, contra vários fatores. É uma luta grande. Eu que sou líder, você que é um líder. Imagina um pastor sozinho para tomar conta dessa galera toda. A dificuldade que ele passa. Aprenda a ver
o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao nosso lado. Motive as pessoas, faça um elogio. Gostou da música? Passa lá e elogia. Deus te abençoe, irmão. Me edificou muito, mas não é a pessoa, é a mensagem que ele trouxe. E ele foi apenas um instrumento. Ok? Motive a pessoa, continua firme, siga firme. É assim que se deve andar. E valorize os que trabalham com você, os seus liderados. Motiva, reconheça, faça sempre um elogio, irmão. Ah, ele sabe. Não, verbalize. Você não sabe o bem para a alma que faz. Que nós possamos entender que a nossa vida cristã não é uma brincadeira, é uma luta. E que o ministério cristão para o qual você foi chamado, que você faz parte dessa igreja, então você também é ministro da igreja, ministro de Cristo, para um fim. É a mais nobre competição para a qual você foi convocado. Então corra com todo o seu esforço. Priorize ser servo de Deus. Ame ao Senhor acima de qualquer coisa e tudo que diz respeito a Ele. Ame, porque você não sabe até quando você vai correr. Você não sabe até quando você vai jogar essa vida antes de voltar para casa, que é o céu. Não é mesmo? Então ame as pessoas, motive as pessoas, seja bênção para as pessoas. Não espere apenas ser abençoado, seja um abençoador, firmado na palavra de Deus. E que Deus possa te abençoar, não só hoje, mas sempre. E um pedido especial, irmãos, lembre-se da família do Júlio. Uma grande perda para a nossa igreja. Então lembre-se da Fabiola, sua esposa, que ficou, seus filhos, a Julinha e o Mateus. Aproxime-se dele assim que for possível, deles, assim que for possível. Abrace-os, ame-os e todos os outros irmãos que estão passando por isso. Seja uma pessoa agradável, seja abençoador, elogie, motive a pessoa. Não seja um agente do desânimo. Seja inspirado por Deus para isso. Peça a Deus essa inspiração. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Um abraço para vocês.